Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, de volta para trazer mais uma reflexão voltada à palavra do Senhor Jesus Cristo, reflexão número 124, o poder da palavra profética mediante a presença de Deus. Eu fiz uma pequena introdução antes de eu entrar dentro do assunto, né? Quando você entrar no YouTube, que você vê essa reflexão número 124, veja lá a introdução antes de eu entrar no assunto diretamente. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 37, que fala assim: e veio Ezequiel 37, fica no Antigo Testamento esse livro, um dos profetas maiores. Ezequiel 37, do versículo 1 ao 5 é o que eu vou estar tratando nesta manhã, sobre essa reflexão número 124. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverá estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia, louvado seja Deus. Então você viu aí Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 5, que eu vou estar trazendo relacionada à questão do poder da palavra mediante a presença de Deus. E dentro desse texto do capítulo 37 de Ezequiel, ele vai até o versículo 14, mas eu vou trazer ele dividido em duas partes para poder a gente entender. 2 ou 3 partes, porque o texto é comprido e tem muito conteúdo para a gente aprender dentro desse texto de Ezequiel, capítulo 37, sobre a visão de um vale de ossos secos. Logo no versículo 1, você viu aí, o versículo 1 fala assim, a parte A, versículo 1, parte A fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. Olha como é poderoso. Sobre o profeta, a mão de Deus, no sentido positivo da coisa. Então, veio sobre o profeta Ezequiel a mão do Senhor. Olha como é poderoso só esse versículo 1, parte A. Tem muitas pessoas que muitas vezes fazem algumas orações e assim, a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida, né? Isso não é uma maneira correta, muitas vezes, de a gente orar ou buscar a presença de Deus no sentido de querer usar a palavra profética para executar um juízo sobre uma pessoa. Não é correto. Então, a mão do Senhor, nesse sentido, quando vem sobre uma pessoa, é no sentido de positivo, é no sentido de abençoar, no sentido de missão, no sentido de executar um propósito na vida daquela pessoa. Então, veio a mão do Senhor sobre o profeta Ezequiel. Mas para quê? Por que veio a mão do Senhor sobre a vida do profeta Ezequiel? Versículo 1, parte A. Pega a sua Bíblia aí e veja o que está escrito aí na palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, vírgula, veio sobre o profeta Ezequiel a mão de Deus. Sabemos que quando nós queremos executar um projeto, executar uma missão, executar um propósito, ou fazer algo dentro do reino de Deus, nós só vamos obter êxito, resultado e vitória se a mão do Senhor estiver sobre a nossa vida, se a mão poderosa de Deus estiver sobre os nossos negócios, se a mão poderosa de Deus estiver
dentro dos nossos sonhos, dentro dos nossos ideais, aquilo que você precisa fazer. Porque tudo que nós fazemos é porque Deus já revelou no nosso coração, é porque Deus já tem dentro do seu coração algo para a nossa vida. Então Ele traz aquele projeto, traz aquela visão, traz aquele negócio que nós fazemos. O crente não faz nada desnecessariamente. Tudo que o crente faz é necessário. Tudo que o homem de Deus faz está dentro do padrão de Deus, porque ele faz aquilo que Deus já está executando através da sua mão poderosa. Então aqui diz o texto que veio sobre o profeta Ezequiel a mão poderosa de Deus. Não para matar o profeta, não para executar o profeta, não para exortar o profeta, mas sim para trazer um poder sobrenatural sobre a vida dele, para trazer uma visão poderosa sobre a vida dele, para trazer uma presença poderosa sobre a vida do profeta. Por isso que quando você vê essa expressão, e a mão do Senhor, né, veio sobre alguém, nesse sentido positivo da coisa, é para trazer bênção. Eu sei que a mão do Senhor ele pode vir também em sentido de juízo, em sentido de punição, mas é algo particular dele que já profeticamente já está profetizado. Não algo que nós vamos profetizar assim, que a mão do Senhor pese sobre a sua vida. Muitas vezes não é sábio a gente falar e se expressar dessa maneira. Muitas vezes não é correto. Correto é que se nós fizermos a coisa correta e alguém nos subjuga, e alguém nos humilha, e alguém nos massacra, o que é nosso mal, automaticamente a mão do Senhor ele vai vir sobre aquela pessoa, automaticamente, sem precisar você orar e dizer que a mão do Senhor vai pesar sobre aquela pessoa. A Bíblia fala que aquilo que o homem ele planta, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então é algo que já dentro do reino de Deus, dentro do princípio de Deus, já está executado aquele plano. Então, se você deseja o mal para determinada pessoa, dentro do sistema espiritual já está conectado, já está determinado, ninguém tira, nem o próprio Deus tira. O que você deseja, ele vai vir em retorno. O salário vai vir para você. Então você não pode desejar o mal para ninguém e nem usar o seu joelho dobrando para trazer um juízo sobre determinada pessoa. Não precisa isso, porque a Bíblia ela já faz isso automaticamente. A pessoa se levanta contra a sua vida, ela está se levantando contra o próprio Deus. É o que a palavra de Deus nos garante. Então, se nós estamos fazendo a obra de Deus e alguém se levanta contra a nossa vida, ele não está se levantando contra nós mesmos, ele está se levantando contra o próprio Deus, que é o dono da obra. Nós não somos donos de nada, tudo é do Senhor, somos apenas vasos, somos apenas homens e mulheres de Deus que estão executando um projeto aqui na terra. Então, Deus chamou Ezequiel para profetizar sobre a nação de Israel. Naquele pano de fundo, naquele contexto daquela época, Ezequiel foi chamado justamente dentro de uma situação muito difícil para profetizar sobre a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação muito dura, uma nação de semblante duro, de pescoço duro, de difícil de manusear. Mas Deus usou o profeta Ezequiel justamente para este propósito. Por isso é que aqui ele vai, a questão aqui do profeta, Deus ele levantou o profeta neste momento justamente para profetizar sobre um grande vale de ossos secos que estava ali simbolizando a nação de Israel. Não é diferente hoje, não muda completamente, não queremos aqui roubar a promessa de Israel para nós, de jeito nenhum, mas não muda. Muitas vezes Deus nos levanta para a gente profetizar, usar o poder da palavra profética mediante a sua presença em determinadas coisas que aparentemente ela está seca, está sem vida, não tem vida. Foi o que aconteceu com o profeta ali. E veio a mão do Senhor sobre mim, diz aqui o texto, e veio sobre mim a mão do Senhor. Aí complementa a parte B. E ele me fez sair
no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha aí a dimensão dessa palavra. A mão do Senhor veio sobre o profeta e ele, o próprio Deus, saiu, quer dizer, levou o profeta em espírito a um determinado lugar chamado Vale de Ossos Secos. Então aqui aconteceu um sobrenatural. O profeta estava quietinho no seu lugar, ele não foi levado fisicamente dentro daquele vale. Ele não foi fisicamente, ele foi em espírito. Ele foi arrebatado o seu sentido, foi arrebatado o seu espírito, né, e juntamente com o seu sentido, levado justamente dentro daquela situação. O profeta Ezequiel é como ele recebeu uma visão. É como ele estava parado aqui orando e automaticamente Deus tomou ele, tomou o seu sentido, tomou o seu espírito e levou no meio de um vale de ossos secos. Aqui fala o texto. E ele fez-me sair no Espírito do Senhor. Quer dizer, o próprio Deus fez sair o profeta no Espírito do Senhor. Qual é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Então Deus tomou o profeta Ezequiel em espírito e levou lá no meio daquele vale de ossos secos. Para quê? Para executar um grande projeto, uma grande obra voltada à questão do povo de Israel. Olha aqui, esse texto é muito grande. Não dá para mim ir fazer essa reflexão nesses versículos do 1 ao 5 numa totalidade. Então, só o versículo 1 aqui, eu vou fazer uma reflexão e depois eu vou dar continuidade a esse assunto, porque é muita coisa para se falar. Então, só no versículo 1, nós vemos que a mão do Senhor veio sobre o profeta e arrebatou ele em o seu sentido, em espírito, e levou no meio desse vale de ossos secos. Não é diferente. Hoje, muitas vezes, Deus nos arrebata o nosso sentido, arrebata os nossos pensamentos e nos leva em determinada situação que assemelha a esse vale de ossos secos. E é muito triste porque sabemos que nós estamos vivendo um momento que está se assemelhando a isso, a um vale de ossos secos, quer dizer, sem vida, sem o espírito da coisa, sem a presença de Deus. E Deus quer nos usar justamente para fazer com que a gente executa um projeto missionário no meio de pessoas que não têm vida, no meio de pessoas que estão como um vale de ossos secos. Mas a palavra de Deus nos garante que o Espírito do Senhor é quem nos leva dentro desse projeto, é quem nos leva no meio dessa situação para que o milagre de Deus possa acontecer, para que o poder da palavra profética, mediante a presença de Deus, venha acontecer o milagre. Então, é muito maravilhoso quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus e ele nos leva em determinada obra e sabemos que o resultado vai ser positivo, o resultado vai ser de milagre, porque quem está nos levando não é o nosso espírito em si, não é os nossos pensamentos em si, não é a nossa razão, não é o nosso conhecimento natural, não tem nada a ver com nada natural, é o sobrenatural de Deus que nos leva dentro da obra dele, para a gente executar aquela palavra e o milagre acontecer. Foi o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele foi levado ali dentro daquele vale e ele viu toda aquela situação que era uma situação difícil para executar o milagre, mas ele não desistiu, ele ficou firme, sabendo que o milagre ia acontecer ali. Então, nos versículos sobre o seguinte, eu vou estar explicando sobre isso. Eu vou parar aqui só no versículo 1 e de falar, para terminar essa reflexão, que você pode ficar firme, com certeza, porque o Senhor vai te levantar e vai te dar ordem, vai te dar palavras novas para poder você executar dentro da sua obra, dentro do seu chamado,
dentro do seu ministério, conforme Deus te chamou, e vai haver milagre. Os ossos secos, com certeza, vai se tornar vida, vai ter vida, porque o Espírito Santo é quem está te levando dentro daquela obra que está simbolizando ossos secos. É a mão do Senhor que veio sobre você, trazendo a unção, trazendo o poder, trazendo as maravilhas, trazendo a autoridade, trazendo visão, trazendo algo tão poderoso que o que você fizer, com certeza vai dar certo. Porque não é você que está fazendo pelo seu querer, mas é a mão do Senhor que está te dirigindo, através do Espírito Santo de Deus, e te levando no meio dessa situação. Se você está dentro de uma situação quase semelhante ao vale do osso seco, se assossegue, porque Deus vai te dar o poder para você profetizar sobre essa situação e ela obter o resultado. Não se preocupe, porque se a mão do Senhor veio sobre a sua vida e essa mão poderosa te levou em espírito, através do Espírito Santo, no meio dessa situação que você se encontra aí, seja qual for a situação, fique tranquilo, porque vai ter resultado, vai ter milagre, vai ter prodígio e maravilha, vai ter vida, porque Deus é quem te levou dentro dessa situação. Não foi o capeta, não foi o demônio que te levou dentro dessa situação, foi o próprio Espírito que te levou dentro dessa situação, para poder você executar o projeto de Deus e o nome do Senhor ser glorificado e sua fé aumentar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Fique aí nesse versículo 1 do capítulo 37 de Ezequiel, e quando eu trouxer as outras reflexões, nós vamos dar continuidade desse assunto. É só uma reflexão para que você, neste dia, você já possa ir para o livro de Ezequiel 37 e começar a meditar. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom.